Cairo, Cairo Sena, ó, tem meu sobrenome. Alberto, meu É, amigo. oi, Aninha, boa noite, Rilson. Eu tô aqui me ajeitando aqui na câmera. Se ajeita aí, deixa eu dar uma mexidinha aqui também. Pronto, pra mim Diminuindo tá, um tá pouquinho bom das agora. cores aqui. Mas tá me vendo ok, né? Pra mim tá um Tá, pouquinho escurinho, mas tá ok. tá bom, Boa tá bom. noite, Talvez, gente. talvez, talvez seja o brilho do teu celular. Enfim, É, então seja. pode ser isso também. Boa noite. Boa noite, como é que você tá? Me diga aí, você tá bem? Nessa Tô noite bem, de quinta-feira, acabei de pular da reunião do Centro Espírita direto pra live. Sai é de uma energia correria, boa pra né? mim. É correria. O trabalho é árduo, é ou não é? A gente não pode parar, né? Quem tá no Trabalhadores da Última Hora não Exato. cansa. É trabalho dobrado, né? Como é a última hora, a obra tá em ponto de acabamento, então precisa correr para realmente deixar tudo nos conformes, como se diz. Verdade. Alberto, me diga aí, que horas são aí onde você está agora? Aqui agora, deixa eu ver. Eita, te atrapalhei, vai ter que olhar no celular. 6:04. Aqui, 6 seis e e quatro. 4. Aqui estamos a 8 horas e alguns minutos. Mas para iniciar, me diga aí, onde é que você está agora? Então, gente, eu tô em Miami, né? Mas eu sou da Bahia, sou de Camaquã da Bahia, lá no interiorzinho, mas agora eu tô na Flórida, por enquanto, aqui em Miami, né? Eu tô nesse lugarzinho aqui, e a gente tá com essa diferençazinha de horário aí. Pode dar até um bugzinho de tempo de retorno aqui, né, que geralmente acontece, mas isso aí é apenas um desafio que possa acontecer, né? Enquanto tem outros lives aí que a internet cai e tudo mais, mas enfim, vou esperar um pouquinho mais para as pessoas irem entrando. Eu vou jogar E aqui esse aviãozinho aqui eu para vou alguns convidar algumas amigos. pessoas aqui. Chamar Exatamente, algumas vou pessoas. convidar aqui, deixa eu já ir direcionando para algumas pessoas, para que a gente possa Uhum. ter Deixa eu- mais visualizações aqui, que é sempre bom. Quanto mais gente a gente possa Esse assunto alcançar, né, é a isso mesmo. gente atinge mais rapidamente o nosso público, né, o nosso alvo, que é um pouco de amor e esperança na mentalidade das pessoas. Pronto, aqui já dá para a gente Estou iniciar aqui. convidando aqui o pessoal do Centro Espírita. Meu centro. Pessoal, porque a gente tem sempre pessoal que nos acompanha, né? E assim, às A vezes os gente já horários ficam tem meio. isso. A gente já tem os nossos conhecidíssimos de todas as lives que estão sempre presentes com a gente. Uhum, Prontinho, exatamente. convidei. A Fátima entrou aqui também. Boa noite, Fátima. Boa noite. Então, hoje, meu convidado de hoje é Alberto Silva. E ele tem o Instagram Conectando Caminhos. Depois eu quero que você explique o que seria esse Conectando Caminhos. Alberto, como ele falou hoje, ele é da Bahia, mas ele está em Miami, né? Mas eu vou deixar o espaço aberto para que depois a gente possa realmente iniciar com o nosso tema. A gente conversar um pouquinho aqui para descontrair, para só conhecer um pouco ele, e daí a gente possa iniciar realmente esse bate-papo. Agora fica à Prontinho. vontade, Alberto. Prontinho, gente. Então, para quem ainda não me conhece, eu acredito que a maioria que está entrando aqui conhece, mas para quem ainda não me conhece, gente, eu me chamo Alberto Silva, né? Sou baiano, sou da Bahia, por enquanto estou aqui em Miami. Sou administrador do Conectando Caminhos, que eu acho que tem agora 6 meses, 6 ou 7 meses que eu criei essa página no Instagram, com o propósito de tocar em assuntos que eu acho que merecem ser colocados e que, às vezes, na casa espírita, a gente não tem uma certa liberdade, até porque ainda existe, né, um certo preconceito, um certo receio, né, de tocar em determinados tipos de temas, tabus. Então, eu resolvi falar, porque eu acho também, Wilson, que assim, toda religião, né, toda forma de manifestação de amor, ela é um caminho que nos leva a Deus. Por isso, conectando caminhos. Então, toda religião, toda crença, né, tudo aquilo que é para o propósito do bem é um caminho. Então, a gente se conecta a isso e a gente busca, né, essa ligação com Deus. Porque, independente de templo religioso, minha religião, para mim, eu mesmo sendo espírita, é o amor. Independente de ser espírita, independente se eu fosse estar na Umbanda, para mim o amor é a religião que me define. Então, por mais que seja espírita,
eu gosto muito de falar sempre isso, que todos os caminhos nos levam ao amor e, consequentemente, a Deus, né? Foi o caminho que Cristo ensinou, né? Não tem outro, é o amor. Né? Se nada de religioso existisse, assim dizendo, se apenas sobrasse o amor, tudo seria, como diz Paulo de Tarso, né? Sem o amor eu nada seria, né? Então, o que é a gente sem o amor? A Diane entrou aí, Cacique entrou aí também. Então, as suas palavras, esse seu sentido de conectar caminhos, perfeito, faz todo sentido e é bem interessante. Então, o tema que a gente trouxe para hoje, preconceito, racismo e espiritismo. Infelizmente, um tema ainda atual. Queria nós que esse tema não precisasse ser discutido, né? Eu vou te chamar de Beto, Pode chamar de Beto, Betinho. tá? Né, Beto? Então a gente esperava não precisar falar desses temas, né? Porque é algo Isso. tão antigo, mas tão é atemporal, infelizmente, né? Deixo à vontade para você iniciar um pouco sobre esse nosso tema. Então vamos lá, né, gente? Como você disse, né, é muito triste a gente estar tendo que estar aqui agora, estar falando de racismo, algo que já vem de uma raiz histórica extremamente triste na nossa sociedade, né? Gente, caso falhe aqui, vocês me avisem, tá, para me voltar à fala, porque às vezes pode ter realmente travar um pouquinho a conexão. Primeiramente, é muito importante que eu diga que falar de racismo não é o meu lugar de fala, porque eu não sou negro, né? Então a gente tem que deixar muito claro, porque aí alguém pode dizer, ah, mas vai falar de racismo, cadê a pessoa negra? Não tem que chamar uma pessoa negra para estar falando. Só que estudando sobre o tema, eu descobri que racismo, ele não se engloba apenas ao preconceito à pessoa negra, né? Mas assim a toda manifestação de diminuição da outra pessoa, como classe social, homofobia, machismo, preconceito religioso, tudo que engloba uma diminuição do outro entra, né, e se engloba aí no conceito de racismo. Então, por mais que eu não seja uma pessoa negra, nós que temos uma pele de cor mais clara, devemos e é necessário tocarmos no assunto. Se a gente for falar, né, a gente não é só, tem que esperar uma pessoa negra falar. Não, você pode ser, né, um porta-voz disso, porque nós devemos participar dessa luta, porque comungamos do mesmo propósito, né, de transformação da Terra, e engloba também não só a diminuição do outro por diferença de cor, mas também ao machismo e muitos outros processos que estão incluídos aí na terminologia do racismo, né? Eu pensei no tema porque, claro, a gente está chegando 20 de novembro, né? Para quem não sabe, é o Dia da Consciência Negra, em comemoração à morte de Zumbi de Palmares, né? Dos Palmares, que foi um grande, né, líder aí do Quilombo dos Palmares, que lutou pelos direitos de pessoas negras e que a gente sabe que o propósito aí da nossa raiz, que a gente vai estar falando, é muito profundo. Acho que a gente já pode começar aqui um pouquinho, né, falando do tema. Então, já que já estamos aqui. E importante isso que você falou, da questão do racismo, porque tudo que é considerado inferior, você considera qualquer etnia, né, inferior, qualquer grupo de pessoas inferior, isso aí já se considera racismo. E referente a você dizer que você não tem a tonalidade escura e não teria propriedade em falar, mas a ciência, ela explica que a cor, ela não está vamos dizer, a raça, ela não está ligada simplesmente à cor, e sim os seus traços. Você pode ter um nariz largo, né? Você pode ter uma boca grossa, os lábios grossos, e ser de cor branca. Mas você, na sua ancestralidade, você é de origem negra. Então, não necessariamente a cor de pele significa algo para dizer se você é negro ou não, e sim seus ancestrais. E sabemos que a E, grande maioria dos brasileiros, né, da América por si só, ela tem todos esses traços, né? Então, isso. não tem como a gente dizer, não, só porque eu sou branquinho, que eu não posso ter como falar de racismo. Isso. Eu sou descendente de português com índio e angolano, né? Então, eu tenho traços negros, né? Que são lábios grossos, nariz, né, grandinho, orelhas, né, o formato do meu rosto. Então, tem Tá um processo que a cortando gente vai um estar pouco, falando Alberto. mais na frente. Oi, falhou? Falhou? Falhou na hora que tu estava falando dos seus traços.
Ah, sim. Não, eu tenho traços, né, negros, que é o caso a boca né, muito grande, lábios carnudos, então tudo isso aí está derivado das características que, biológicos aí que tiveram uma pesquisa aí que a gente vai estar falando mais à frente relacionada a essas questões de raças, que é um erro utilizar esse termo, tá, gente? Ainda Então, está travando, tá travando? infelizmente. Vocês querem que eu saia e volte para ver se conecta melhor? Ou deixa eu mudar aqui do Wi-Fi para meus dados, talvez seja isso, né? Deixa eu... Vamos ver se melhora um pouco. Acontece essas falhas técnicas. Vamos ver se ele volta melhor agora. Boa noite, Verônica. Voltei, gente. Eu tava tirando aqui a Vol- conexão. Voltou. Vamos ver se agora segura mais. Ofendeu, vamos dar um passe aqui, gente. Boas Vamos lá. vibrações. Boas vibrações. Para a gente começar, Rios, é importante que a gente traga o significado, né, do que se diz racismo, né? Só para a gente ter uma noção um pouco do que diz, né, lá no Aurélio. Então, vou ler, né, um trechinho que eu trouxe, peço permissão aqui para vocês para ler o que diz. Ainda tá travando. Alberto, Beto, ainda tá travando. Se estiver me ouvindo, eu vou. Alberto, Travou? travou Oi. novamente. Eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar você aqui. Aí tu bota de novo nos teus dados no Wi-Fi, pra gente ver. E tu entra novamente, tá? Certo. Beleza, vou tirar aqui. Vamos ver. Desculpa aí, pessoal. Essas coisas acontecem. Vamos ver agora quando ele voltar se melhora um pouco. Não é a minha, é a dele. Que a minha tá estável aqui, tá mostrando, tá ok. Então, ele vai falar o conceito de acordo com o dicionário Aurélio sobre o que seria preconceito, racismo e miscigenação, inicialmente. Boa noite, Thaís, Sinara, que bom vocês aqui. Espere um pouquinho, vamos esperar ele voltar aqui. Deu uma travada no, na conexão dele e já já estará de volta aqui. Não saia não, pessoal. Vamos esperar aqui só um segundinho. Deve estar voltando. Ele voltou aqui. Esperando ele. Conectar agora, vamos ver se agora dá certo. Fala aí, Santino, boa noite. Boa noite. Voltei aqui. Vamos ver agora. Deixa eu ver a conexão agora. Eu mudei, eu saí do celular, coloquei no iPad aqui para ver se dessa vez vai. Agora vai. Vai Boas então. energias agora. Então, voltando, você ia dar o conceito, de acordo com o dicionário Aurélio, né? E eu vou começar de novo do dicionário, né, por causa de estar começando aqui. Então, racismo entende-se lá no significado do Aurélio, tendência do pensamento ou modo de pensar em que se dá grande importância à noção da existência de raças humanas distintas. Qualquer teoria que afirma ou se baseia na hipótese da validade científica do conceito de raça e da pertinência deste para o estudo dos fenômenos humanos. Qualquer teoria ou doutrina que considere que as características culturais humanas são determinadas hereditariamente, pressupondo a existência de algum tipo de correlação entre as características ditas raciais, isto é, físicas e morfológicas, e aquelas culturais, inclusive atributos mentais e morais, dos indivíduos, grupos sociais ou populações. Outro conceito é qualquer doutrina que sustente a superioridade biológica, cultural e ou moral de determinada raça ou de determinada população, povo ou grupo social considerado como raça. Qualidade ou sentimento do indivíduo racista
atitude preconceituosa ou discriminatória em relação a indivíduos considerados de outra raça, buscando no Howes Lemons racismo, conjunto de teorias e crenças que estabelece uma hierarquia entre as raças, entre as etnias, e por aí vai, né, o mesmo processo aí do que eles vão dizendo de cor, de religião e tudo mais, né? Então, para a gente começar, é importante a gente trazer esse conceito para a gente entender o que está por trás da palavra, né, racismo segundo Aurélio. O racismo a gente vai entender sempre com a questão da diferença de cor, né? No caso, as raças. É importante salientar aqui, mais uma vez, que utilizar a palavra raça é um erro. Não devemos fazer isso porque não existe raças humanas. É uma só, tá? Etnia também, se a gente for utilizar, temos que ter muito cuidado com a forma como a gente utiliza esse termo também, porque tem que ser bem explicado para que não tenha uma confusão. Então, a gente não pode estar também utilizando, certo? Né? Seria estar utilizando uma outra palavra, que agora me fugiu aqui, mas se eu lembrar aqui eu volto novamente com a palavra. Mas raça e etnia tem que ter muito cuidado ao se falar, tá bom? E raça a gente realmente não deve utilizar. Para a gente entender, Wilson, o porquê da gente ter esse racismo na nossa história, eu vou procurar para a nossa história. Eu gosto muito de ir para o início da coisa porque tem a raiz, né? E a gente entende mais um pouco do movimento agora, até a gente chegar um pouco no espiritismo. E quem tiver pergunta pode colocar aqui embaixo, tá? Primeiro, quando o homem, né, ele vem aquele processo de evolução das espécies, né, e aí ele começa a tomar consciência, e eles vivem como nômades, né, sai da caverna, começa a viver como nômades, vai para um lugar, vai para outro, sempre, né, buscando ali a sua subsistência. Quando ele consegue encontrar uma terra fértil, o homem começa, né, a fixar-se no local, e ele começa a desenvolver todo o seu processo agrícola, ter as suas alimentação, começa a estocar. E o que acontecia? Outro grupo, um outro clã, outra tribo, né, que não tinha alimentos, eles iam naquela tribo e matavam todas as pessoas numa guerra para tomar o que eles tinham. E aí acontecia muito isso, esse massacre para tomar o que os outros humanos, as outras tribos, construíam. Só que eles começaram a perceber que era mais inteligente eu escravizar as pessoas, né, do que eu matar. Porque eu escravizava ele e eles continuariam dando aquilo que eu quero. Então começou-se o processo da escravidão. Então, para a nossa questão histórica aí, para eles era mais inteligente escravizar ao invés de matar os seus inimigos. E aí vai se passando, aí vai vindo a Idade Média, surge a bendita religião. E aí vem os judeus, né? Que o foco do racismo começa quando também começa as religiões. Por quê? Porque aí começam a se utilizar as teorias de quando surgiu a raça humana. Travou novamente. Alberto. É interessante isso que Beto estava reportando, porque isso mostra que Que a escravidão, ela não vem só em viés de preconceito, e sim em viés econômico, né? Então, você escravizava porque você achava que ali você ia ter um retorno com aquilo, né? Tanto você vender os escravos, como simplesmente escravizá-los ali no canteiro de obra, na agricultura daquele tempo. Isso foi o que ele estava descrevendo aí, e faz todo sentido, né? Porque até há pouco tempo existia, de fato e legalmente, a escravidão de povos africano. O povo escravizando seu próprio continente, seu próprio povo, assim como os romanos escravizavam os gregos, né? Então não era questão de racismo ali, era questão de que venciam a guerra e por vencer essa guerra, eles achavam mais vantajoso escravizar e não mais matar, né? Então, vendiam aqueles que tinham braçal. Vamos ver agora se
Se volta firme. Gente, desconectou o Instagram aqui do nada, e aí eu voltei. Eu me via no Instagram, mas não foi um desdobramento aqui. Desculpa, gente. Às vezes acontecem esses problemas, né, de conexão. É ao vivo, né? Sempre acontecem esses probleminhas. Tranquilo. E assim, de acordo com o que tu falou, que é uma história realmente interessante, porque faz sentido a coisa, né? Então, que não tem um viés simplesmente de racismo, né? A escravidão. E sim também um viés econômico, Isso, né? interesse econômico. Isso. Exato, exato. E tanto que até há pouco tempo, um país da África, 2007, se eu não estou enganado, que realmente entrou como crime a escravidão. Então, 2007, totalmente recente, né? Então, é o povo escravizando o próprio povo. Assim Isso. como Roma escravizou na Grécia, né? E, E ali não era racismo, né, Albert? Ali era e simplesmente viés econômico, né? viés como o Brasil, né? Os índios também escravizavam os Uhum, próprios. Eles trocavam os inimigos em troca de espelhos, de roupas. Então tinha um interesse nessa questão de escravizar o outro com interesse econômico, né? Só que aí começa a muda o conceito quando os biólogos, né, quando alguns cientistas começam, né, a pesquisar com base na teologia cristã a resposta para essa diversidade de cores do início humano. E aí eles começam a criar, né, o conceito de quando surgiu mesmo o homem. E aí na Bíblia, né, infelizmente, a gente, como todas as formas de preconceitos e machismo, a gente infelizmente, é triste em dizer isso, mas parte da religião. Então, como eu estava dizendo antes de ser cortado, o judaísmo, quando ele veio, ele traz toda a bagagem, né, que aí vem aquelas histórias, né, trazidas na Bíblia, no Velho Testamento, a origem do homem, Adão e Eva. E aí vem a história aí do dilúvio, que hoje eu acabei de ouvir lá no Centro Espírita, que houve também algo muito parecido na Grécia, de um dilúvio na Grécia, de Zeus com personagens, que depois a gente encontra a mesma história na Bíblia. É engraçado que, se a gente for analisar a Bíblia, os fatos da Bíblia com os fatos dos pagãos gregos, como eles chamavam, bate muita coisa, né? Então a gente vê que teve uma influência até na própria construção da Bíblia, mas aí é um outro assunto. Então, eles, para justificar a diferença das cores, por causa do nascimento de Jesus, né? Aí tiveram os três magos, que um era negro. Então, de onde veio esse negro, né? E aí eles começam a justificar isso como os negros como descendentes amaldiçoados de Noé, que é o Cã, né? Que aí eles vão chamar do filho, né? O filho de Noé. filho Cã. de Noé, que foi isso, que foi excomungado pelo pai, e aí eles dizem que é a questão da raça aí, da raça impura. Então, eles começam com esse preconceito, né, de que é inferior e tudo mais. Então, as pessoas de cor negra começaram a ser enxergadas como pessoas não inteligentes, como, né, inferiores, como não evoluídos. Eu estou tentando falar, estou falando com você, eu para basear nesse estudo de hoje, eu li um livro chamado Racismo em Kardec, que eu indico mais do que qualquer coisa, de todos os conteúdos que eu já estudei sobre racismo. Esse tem um compilado de conteúdo científico, histórico, bem destrinchado, assim, que gente, perfeito. Quem quiser, eu vou estar mandando pro Hilson para ele estar fixando para as pessoas que quiserem esse livro, porque é um livro que a gente tem que devorar. E assim, só para vocês entenderem como começou a surgir, para a gente começar a falar de espiritismo e outros assuntos, Carl von Linné, o Linneu, e o mesmo naturalista sueco que fez a primeira classificação das plantas, oferece também no século XVIII o melhor exemplo de classificação, o melhor exemplo, olha só, racial humano acompanhado de uma escala de valores que sugerem a hierarquização, com efeito na sua classificação da diversidade humana. Linneu divide o Homo sapiens em 4 raças. Presta atenção. A primeira, os americanos, que ele vai classificar como, que o próprio classificador escreve como moreno, colérico, ou seja, irritadiço, cabeçudo, amante da liberdade, governado pelo hábito e tem corpo pintado, no caso dos americanos, do américo, né? O asiático, amarelo, melancólico, governado pela opinião e pelo preconceito, usa roupas largas. O africano, olha só que absurdo quando parte para os africanos. Negro,
flegmático, astucioso, preguiçoso, negligente, governado pela vontade de seus chefes, desculpa, gente, despotismo, unta o corpo com óleo de gordura, sua mulher tem vulva pendente e quando amamenta, seus seios se tornam moles e alongados. O europeu, agora presta atenção no choque de coisa aqui. Branco, sanguíneo, musculoso, engenhoso, inventivo, governado pelas leis, usa roupas apertadas. Então a gente vê que esse foi o primeiro conceito, tá, de classificação biológica das raças, né, exemplificando com base teológica aí as questões das raças, das cores, né? E colocando o branco como um grau de superior e colocam os outros como amarelos, asiáticos e negros como seres inferiores e os negros mais ainda. Tanto que no meu estudo que eu estava fazendo, teve uma moça de uma determinada região da África, uma mulher, que por causa das nádegas muito grande, né, do tamanho pequeno, o formato do rosto, ela foi colocada numa jaula e levada para a Suécia para ser exposta para as pessoas verem como uma aberração. Então a gente vê a ignorância das pessoas naquela época, né? Isso nem vou dizer antes, mas isso no século XVIII, no século XVII, XVI, XVII, XVIII, XIX, né? Que a gente vai ver muito ainda dessas barbáries. A gente começa a pensar sobre racismo no século XX, que a gente começa realmente aí a buscar um pouco mais de conhecimento de causa e de responsabilidade dos direitos dos outros, né? Que a Organização Mundial vem trazer também depois do nazismo, que a gente sabe que no marco histórico o maior boom e mais chocante racismo que tivemos foi o de Hitler, né? Que aí ele pesquisa judeus, homossexuais, negros, porque ele tinha a idealização da raça pura, que vem aí dessa idealização da raça branca como superior. Então, hoje, né, a gente ainda tem muito grande internalizado essa carga de bagagem de que os brancos são superiores, de que os negros são inferiores, que não têm os mesmos direitos, né? E aí vem a religião que ainda continua, por mais que bem por escamas, ainda pregando preconceito. Se a gente for analisar, a gente não tem tantos padres negros. No centro espírita, por exemplo, a gente não vê tantas pessoas negras no centro espírita, inclusive como administrando questões espíritas. Então, a gente começa a perceber que por aí ainda existe, ainda mesmo que disfarçadamente, o racismo entre nós, né, que a gente vai estar falando aqui um pouquinho mais à frente. Mas na base histórica, teve uma construção biológica na tentativa científica dos cientistas de justificar as raças, só que o que acontece? Eles chegaram à conclusão de que não tem fatos e nem detalhes que consigam justificar a diversidade de cores e de raças. E que sim é uma questão de adaptação, né, do ambiente, a questão da melanina, por causa do sol, e não tem nada a ver porque uma raça é superior ou outra inferior. Porque todos nós somos inteligentes no mesmo grau, temos os mesmos direitos, as mesmas capacidades e potencialidades. Porém, naquela época, eles se sentiam superiores, né? Por isso massacravam, perseguiam todos aqueles que eram diferentes, né? Então a gente vê que é algo muito triste, né? E interessante, Beto, porque a gente pode determinar ali que o racismo ele entra quando a cor da pele define-se como critério de dignidade, né? Aquela cor é digna ou indigna. Então, através disso, eu tenho poderes de escravizar, de torturar, de fazer o que eu quiser com aquela raça que, teoricamente, seria inferior. Né? E a gente sabe que, através do Espiritismo, diz que todos nós nascemos simples e ignorantes. Então, basta a gente começar com a oração, né? Pai nosso que estais no céu. Então, se o Pai é nosso, todos nós somos irmãos. Então, o amor, né, e tudo aquilo que o pai dá a um filho, ele dá a todos os filhos. Então, a oportunidade que Beto tem, eu tenho, né? Se ele sente dor, eu também em algum momento vou sentir. Se eu não sinto agora, em algum momento pode esperar que vai sentir. Eu vou desencarnar, Beto também vai desencarnar. Né? Em algum momento eu vou ser rico, em algum momento eu vou ser pobre, em algum momento eu vou sofrer preconceito, né? Em outro momento sou eu que vou fazer o preconceito com outras pessoas. Enfim, né? A ideia do amor divino, né, não pode sobressair, quer dizer, tem que se sobressair sobre todos os outros pensamentos inferiores, né? Isso. E a partir do momento que eu olho para uma outra pessoa me sentindo superior a ela, eu estou sendo racista, né? Porque o racismo,
no programa anterior que eu estava gravando por Cores da Alma, sobre sexualidade, eu estava trazendo esse caso aí né, no qual no Brasil está querendo descriminalizar a homofobia. Né? O nosso presidente aí está querendo fazer isso, dando direito aos religiosos de agirem da maneira como eles pensam, ou seja, continuar com os mesmos pensamentos racistas e preconceituosos. Então eu fiquei pensando, por que o crime de LGBTfobia está incluído no de racismo? Mas estudando, agora eu entendo que toda discriminação de pessoas, sejam elas mulheres, negros, judeus, religião africana, seja o que for, que você acaba se sentindo superior, né, tem essa ideia de superioridade, de raça e de ideologia, você está sendo racista. Né? Então, por isso que está incluso. Então, quando a gente vê ainda pessoas querendo trazer que a pessoa pode expressar o seu livre-arbítrio no que a religião propõe, porque ainda eu fico pensando, como assim, gente? A religião ter o direito de poder ser homofóbica e ser racista? Porque, infelizmente, o racismo também vem trazido da Bíblia, né? Com essa ideia aí dos descendentes do filho De de Noé, Cã. Cã. de Cã. Então, olha que coisa absurda, porque eles vão falar que eles são negros porque eles estão sendo queimados pelos pecados. Olha que absurdo, né? Uma justificativa, né? Eles querem dar uma justificativa, né? O porquê que a gente deve fazer isso, né? Isso. E aí a gente acaba entrando naquilo que é o condicionamento psicossocial, que é justamente internalizar todas essas ideias, né? Todo esse preconceito. E no Brasil não foi diferente. O Brasil foi quase um dos últimos países a abrir mão dos escravos, né? Para abolir os escravos. A gente tem que ter aquele processo da Lei Áurea, tudo bonitinho, mas por trás ali realmente eles estavam sendo pressionados para poder realmente abrir mão da escravatura, né? De deixar todo mundo livre. Eles estavam sendo obrigados a fazer isso. Então, mesmo que eles não quisessem, eles tinham que fazer. Então, eles aproveitaram logo o momento e soltaram e ficaram como os heróis da pátria. Porém, né, a gente sabe que não foi bem assim na questão, se a gente for buscar. Até porque os negros começaram também a rebelião e tem todo um processo que a gente vai conhecendo por aí. E aí a gente vai absorvendo todo esse conceito de que o negro é inferior, de que os brancos que são superiores porque a pele é mais clara, que são mais inteligentes, traços mais refinados. E aí vai trazendo vários e vários tipos de pensamentos que a gente internaliza e no nosso dia a dia a gente acaba trazendo isso. E você quer ver quando você desperta o seu preconceito quando você está com raiva. Quando você está irritado, você desperta que racista você é. Porque a palavra que você usa para ofender o outro é o racismo que você tem dentro de você não resolvido e que você solta. Sendo ele o gay, é bicha, ou mulherzinha. Porque quando você fala mulherzinha, você não está ofendendo a pessoa chamando de homossexual. Você está ofendendo a mulher. Porque ser mulher é ruim, ser Seria feminino inferior. é inferior do que o homem. Então aí entra várias e várias questões. Né? Então a gente tem esse condicionamento psicossocial que a gente vai internalizar. E aí vamos usar conceitos como negão, a questão se negro não faz cocô na frente, quando entra, Na faz entrada, faz na saída. isso, e vários tipos de frases que são preconceituosas e racistas e que a gente não está tendo conta, né? Então, a gente vê que é uma raiz muito profunda. E o problema é muito maior do que a questão apenas da escravidão que teve, que a gente sabe que foi uma questão de econômico, político, aí tinha uma idealização mais financeira do que mesmo por escravizar. E aí o racismo começa realmente a se tornar esse problema aí que a gente tem de ideologia, a partir do momento que os brancos e a religião querem justificar as raças. Então a ciência já comprovou que não existe isso, tá, gente? Então essa questão aí de raças, cuidado, porque é uma ideia equívoca que as pessoas ficam tentando através do preconceito. Então, tomem cuidado com a utilização de raça negra, raça branca, raça amarela. Não existe isso. Somos todos a mesma raça humana. Se for justificar raça humana, somos um só. Tá bom? Então a gente tem isso em mente. Imagina a gente olhando lá de uma espaçonave, olhando para o nosso planeta, né? Então a gente vai encontrar uma só espécie, que é a espécie humana que habita a Terra, né? Então, né, é um globo. E todos aqueles moradores desse globo terrestre fazem parte de apenas uma espécie, a espécie humana. Não existe outra definição para isso. É apenas a espécie humana. Beto, vou ler aqui, ver quem é o pessoal que está por aqui ainda, o pessoal que entrou, deixar um salve aqui para o pessoal, né?
Teve bastante gente que entrou, saiu, voltou. A gente tá no mix aqui. O pessoal aqui, tô dando Cris, Charmosinha, Stefania, Vitor, Rafaela, Adrísia, Bianca, Ramiciele, Emanuele, Grace, Adelma, Renata. Então, salve, Rafa, Tito. Então, salve para todos. Então, agora a gente ficou meio mudo aqui. Tá me ouvindo? Fala. Ah, agora sim. É porque ficou mudo, eu não escutei som nenhum. Ah, tá. Então agora a gente pode falar um pouquinho. Você já falou aí do condicionamento psicossocial, né? Aí tem a questão também que a teoria da beleza, que é um dos conceitos também, né? Preconceito religioso e violência. Tudo isso a gente já falou, englobando, mas aí a gente pegando naquele ponto, o espiritismo e o racismo, certo? Uhum. Que se pega muito a um trecho do livro, né? Que eu acho que você separa, né? Eu acho que você separou alguma coisa desse tipo para Eu falar não, de Kardec. eu não separei os trechos, mas eu sei quais são. Um é na Revista Espírita e o outro é no livro Obras Póstumas, que Allan Isso. Kardec faz uma colocação que para muita gente é racista, né? Então, dá um furdúncio aí na doutrina espírita para algumas pessoas, e principalmente aqueles anti-espíritas. É porque é na hora que ele fala da teoria da beleza, né? Uhum. Que ele cita algumas coisas lá, mas aí cabe questão de interpretação. E por mais que aquilo fosse realmente o pensamento dele, a gente entende que o único ser humano que habitou a Terra, que até hoje eu não acho um defeito, né? Defeito mundano, e quando a gente diz mundano não é algo Sujo, ruim. de ruim, é porque é mundano mesmo, né? É um erro de quem vive aqui nesse mundo, né? Foi Jesus Cristo. Todas as outras pessoas que vieram, ela tem um ponto de erro em algum momento. E não seria diferente com Allan Kardec, se assim realmente for a interpretação de que ele tinha esse pensamento. O trecho seria: somos todos. O trecho seria: o negro pode ser belo para um negro, como um gato é belo para um gato, né? Então, assim, isso cabe várias interpretações, mas aquele anti-espírita, né, que você bem falou aí, ele pode pegar isso e botar, dar uma ênfase muito grande a isso, e dizer, pronto, olha aí o ponto que Allan Kardec era racista, né? Ele continua esse trecho na Teoria da Beleza, que ele vai falar que os negros eles têm traços grossos, né? Que isso impede, por exemplo, de ter uma relação mais sensível, mais refinada, mais espiritual, né? Então ele vai fazer colocações mais ou menos assim, né? Como também colocando como raça inferior. Então a gente tem que lembrar, como você disse muito bem, de que, primeiro, a ideia na França, no século no qual Kardec estava, a ideia estava ainda nesse processo aí das raças que eu citei. O pensamento era esse. Então, os negros eram enxergados e vistos como pessoas inferiores, como traços, né, muito ainda... tanto que os traços europeus, até hoje a gente ainda sofre com isso, que os traços europeus, o homem tem que ser malhado, a barriga tem que ser tanquinho. Se você não tem um rosto quadrado, você está desclassificado. Você tem que ter o nariz redondinho, ou tem que estar bem afilado, orelha bem certinho. Então são traços europeus que ainda está na nossa mentalidade a questão da condição psicossocial de modelo de perfeição, a teoria da beleza. E os negros eram vistos como muito rudes, muito rústicos, né? Muito grandes, muito demais. Para eles eram isso. Então eles consideravam como raça inferior. Kardec utiliza esse termo raça inferior porque naquela época não existia a terminologia racismo, era raça inferior. Então as pessoas têm que também estar atentas a isso, a palavra, né? Como homossexualidade, por exemplo, que está na Bíblia hoje em dia e é uma palavra recente. Né? Ela não poderia estar no tempo de Jesus e nem estar citada ali. Então, se você encontra algo do tipo, é que a pessoa colocou por livre e espontânea vontade e sabendo que está colocando algo errado ali, como o espiritismo também, que colocam lá que espiritismo é coisa de demônio, por exemplo. São palavras recentes e que está na Bíblia e que não deveria. Então, a gente tem que estar atento a isso. Né? Naquela época tinha esse pensamento.
E uma outra coisa, nesse livro, Allan Kardec, Racismo e Allan Kardec, ele vai falar lá na conclusão do final, várias obras que Kardec fala justamente dizendo que não existe essa questão de raça, que todos nós somos iguais, que não existe essa diferença. Então, uma pessoa que fez uma colocação racista, seria racista fazendo todas essas outras colocações? Lembrando que também Kardec, ele não falou ali do jeito de dizer, ah, estou sendo racista, né? Ele estava colocando, se foi para dizer assim que ele foi racista, ele fez uma colocação infeliz. Né? Pode realmente ter feito aquela colocação ali infeliz no momento, mas que depois ele trouxe outras reflexões sobre o assunto, até porque ele estava trazendo uma doutrina, que é a doutrina espírita, que tem como fonte e base, né, o avanço da humanidade, esse Da acompanhamento ciência, né? da ciência, a busca da unificação dos povos, essa questão de trazer a todos nós a luz da transformação. Então ele não poderia estar trazendo uma fala racista. E mesmo que ele fizesse, ele não era perfeito. Né? Mas dizer que Kardec era racista é uma precipitação nossa acusá-lo de racista. Pode dizer que ele fez uma colocação infeliz de acordo com o pensamento que ainda existia naquela Era da época e que época. Aham. poderia também estar ali comungando, como ele pergunta, por exemplo, na Revista Espírita, se a mulher tinha alma. Porque para a igreja, os negros não tinham alma. Tá? Para os negros, para a religião, o catolicismo, os negros eles não tinham alma. Eles eram considerados seres sem almas. Tanto que, se tivesse, a alma tinha que ser branca. Tá? Então, a alma do negro não podia ser negro, como a gente E entende a nas mulher religiões. também, por muito tempo, né? Por muito tempo a mulher também não tinha alma, né? Porque vem da cultura do islamismo, né? Vem muito dessa bagagem do islamismo, dos judeus, que ainda tem essa ideia de inferioridade feminina, colocando o homem como superior. Então, a gente tem que estar sempre atentos à nossa bagagem histórica, né? A gente tem que estar sempre analisando essas fontes, porque se a gente julgar sem antes entender como era o pensamento, a gente está agindo como eles, né? Porque naquela época era um pensamento. Mas mesmo assim, nesse livro, ele deixa muito claro que não tem como Allan Kardec ser racista, né, diante de todos os outros livros e colocações. Uma outra coisa importante que vale colocar aqui é que Obras Póstumas não foi publicado por Kardec. Obras póstumas eram teorias que ele tinha escrito e que ele havia mudado de ideia e não publicou. Ele ressignificou. Porém, alguém, após a sua morte, fez o compilado de tudo aquilo e fez uma publicação como se fosse uma publicação de Kardec. Porém, Obras Póstumas é um livro que tem até uns conceitos assim que realmente a gente fica meio um pé aqui, outro ali. Então, a gente tem que estar atento também a isso, porque não foi ele que publicou, tá? Então, é uma outra coisa que a gente tem que deixar muito claro aqui sobre isso, também desse conceito. E tem uma frase dele também que só dessa frase já dá para a gente ter uma fé raciocinada. Que ele diz que no decorrer do tempo, se a ciência, né, provar, mostrar, for diferente do que o espiritismo diz e prega, que fique com a ciência. E esqueça o que ele falou. Então, isso seria mais um ponto. Se realmente ele falou aquilo como fosse algo que ele acreditasse, então a ciência já prova o contrário. Então a gente já deveria, na verdade, já deveria ser tirado de próximas edições, no caso, de edições futuras, né? Não era. A gente fica perguntando por que isso ainda está aí. Né? É para ser retirado, porque não comunga com o que o Espiritismo nos propõe. Exatamente. De estudo para a vida, né? E outra coisa que a gente também tem que estar atento. Por exemplo, eu tenho o livro Brasil, Pátria do Evangelho. Eu acho que esse é um livro, que é uma publicação né, por um determinado espírito, que me fugiu o nome dele agora. E ele vai falar justamente dessa questão da escravidão no Humberto de Brasil. Campos, eu acho, né? Humberto de Campos, eu acho. De Campos. E ele vai justificar, esse espírito vai falar a respeito da escravidão do Brasil, vai falar do sofrimento, essa questão da pobreza. É um livro também que a gente tem que ler com uma atenção e muita racionalidade, porque senão a gente vai cair em um outro erro, que é a romantização do sofrimento, que é achar que tudo justifica o sofrimento como algo lindo, a pessoa está passando dificuldade porque ela tem que passar mesmo. Não, gente, calma, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Inclusive, o próprio livro traz conceitos que pode ser racista. Então, ele vai falar isso, com o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Ela disse aqui o nome do livro, é isso mesmo. E ele tem, por exemplo, vai falar dos escravos como pessoas que eram lá naquela época, que perseguiam, né, aí na pessoal da igreja, que vieram na África para pagar aquilo. E aí eu me pergunto, por que não podia ser na Europa também para pagar isso? Por que tem que vir como negro para poder sofrer?
Eu fico analisando sobre isso. Então, todo sofrimento ruim e pesado tem que ser para a pessoa negra. Os brancos não podem passar por um processo de kármico de purificação como uma pessoa branca. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas analogias que às vezes traz. Até porque, gente, o espiritismo não está salvo de ser racista, tá? O movimento espírita, principalmente o movimento brasileiro, a nossa Federação Espírita, é regida por pessoas brancas. Né? Se a gente for também buscar casas espíritas, a maioria dos presidentes brancos. Se a gente for numa reunião mediúnica, por exemplo, são poucos os dirigentes que são negros, a maioria são brancos. E quem é reunião mediúnica que quer aceitar um espírito de um preto velho, por exemplo? É verdade. Né? Um índio, um caboclo, ninguém quer aceitar um espírito desse, porque é considerado o quê? Inferior, está ligado às energias inferiores da Terra, é muito pesado, não pode, porque se ele disser que está com charuto, não pode o charuto, não pode dizer que ele pode trazer ervas, não pode trazer flores, tudo isso é base racista. É o nosso racismo ainda falando ali. Porque o mundo espiritual ele não é espírita, né? O mundo espiritual é espiritualista. A gente tem que ter isso em consciência. Não é católico, não é protestante, não é budista, é espiritualista. São todos. Porque Joana de Ângeles, por exemplo, aparece como uma freira para Divaldo Franco e ninguém questiona isso porque ela usa uma vestimenta. Já um preto velho não pode vir com cachimbo, né, com um cajado, por exemplo. Então, Emmanuel aparecia para Chico Xavier, por exemplo, com trajes romanos. E por que um negro, por exemplo, um orixá não pode aparecer numa reunião do centro espírita, por exemplo, trajado com sua armadura? Então a gente tem que analisar que tudo que vai para a base negra é algo ruim. É tudo para baixo, é preconceito, é inferior, porque está em energia pesada. Sempre é assim. Na minha casa espírita, graças a Deus, não tem isso, né? Na minha reunião mediúnica lá, aparecia preto velho, adoidado, assim, era coisa maravilhosa. Até porque minha cidade também é uma cidade indígena, então a maioria vinha caboclo com ervas mesmo. E eles não, porque tem casa espírita que não aceita que, por exemplo, um preto velho passe um banho para alguém, por exemplo, ou que ofereça uma erva para fazer um chá, para que possa tratar tal doença. Eles não aceitam. Né? Então, isso é base preconceituosa, racista. Inclusive, teve uma até com a Mansão do Caminho há muito tempo a respeito disso, uma fala do Divaldo sobre isso, que hoje eu acho que ele já se redimiu disso. Retratou, né? Então a gente tem que estar atento que no movimento espírita também tem gente, infelizmente. Inclusive, diante dessa fala que a gente está falando de Kardec, tem pessoas na casa espírita discriminando pessoas negras por causa dessa fala de Kardec. Né? Então a gente tem que estar muito atento e cuidado com as interpretações. É aquela questão, devemos conhecer a árvore pelos seus frutos. Então, seja qual for o espírito que venha estudar comunicação, escute-o, né? E dependendo do que ele falar, se condiz com os ensinamentos do Cristo. E são coisas boas e edificantes, por que não valorizar aquilo ali? Né? É a mesma coisa, você não tem um amigo, você conversa com um amigo e às vezes eles falam coisas que vêm a enriquecer aquela conversa e tem coisas que ele fala que, poxa, eu deveria nem ter escutado isso aí. É a mesma coisa quando você tem comunicação com os espíritos. Basta que você tenha o estudo, o conhecimento, para você distinguir se aquilo é bom ou se aquilo não é tão bom assim, né? Porque também a gente pode cair naquele misticismo de achar que toda comunicação espiritual é algo que vem para melhorar a minha vida, né, Beto? E não é assim que funciona. O evangelho que está lá, inclusive é o meu tema semana que vem, é sobre isso, é a questão do não acreditar em todos os espíritos. Está lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Os falsos profetas. Então a gente tem que ter muito cuidado também com todos os espíritos. Independente se ele vem dizendo que é Joana de Ângeles, você tem que questionar tudo, o crivo da razão. Kardec utilizava a metodologia científica de pesquisa. A gente tem que fazer isso. É o que tem se perdido muito na doutrina espírita atualmente. Essa pesquisa científica das coisas, né? Uma outra coisa, Gilson, que a gente pode encontrar também como um conceito que pode ser preconceituoso e racista na doutrina espírita é a questão da raça adâmica. Porque Emmanuel, quando ele vem trazer a teoria da raça adâmica, dos exilados de Capela, ele vai dizer que vieram a raça pura, uma raça inteligente e branca. Então acaba sendo justificado como a justificativa da criação da raça branca. E na própria construção do livro vai falar também de que os outros seres, né, as outras raças já estavam aqui. Ou seja, os negros, os latinos, né, surgiram de uma maneira muito mais rudimentar. Já os brancos eram mais inteligentes. Ele não explica, ele não deixou muito claro que inteligência é essa.
né? Então, isso também gera, para quem ainda não busca estudar, que lê tudo ao pé da letra, interpreta de qualquer jeito, de que, né, os negros, os latinos, os amarelos são inferiores e os da raça adâmica são mais inteligentes, a raça pura, os brancos, né? E isso é um erro, a gente tem que ter muito cuidado. Que, na verdade, essa inteligência é as bagagens espirituais dos indivíduos que vêm de lá. E a gente pode entender esses espíritos inferiores que estavam aqui como um processo que está acontecendo agora, espíritos que estão evoluindo. Mas não é que o negro é inferior, que não poderia ser da raça adâmica, de que um amarelo não poderia ser, que um pardo não poderia ser. Então a gente tem que ter muito cuidado. Até porque tem muita coisa que precisa de outros embasamentos, de mais informações espirituais. E outra coisa, por que a gente tem sempre que estar buscando justificar a diferença de cor, a diferença de sexualidade, a diferença de religião? Por que a gente ainda está nessa cabeça tão ultrapassada de querer justificar as coisas? Simplesmente é. Você é negro porque você é negro. Claro que tem a justificativa da melanina, por causa que a região de onde na África é mais escura, né? É mais sol, precisa de mais resistência ao sol. Os brancos, pessoas mais claras, em continentes mais frios e por aí vai. Porém, para que, gente, a gente ficar buscando entender quem é melhor ou pior, né? Então, quando a gente busca pensar que eu sou melhor do que fulano, eu estou sendo racista. Independente se a minha religião, se eu penso que eu sou melhor, eu por ser espírito, sou melhor do que católico ou evangélico, eu estou sendo racista. Se eu acho que pelo fato de eu ser hétero, eu sou melhor do que um transexual, do que um homossexual, eu estou sendo racista. Se eu sendo homem, estou achando que eu sou melhor e maior do que uma mulher, que eu posso fazer mais coisas e ganhar melhor que ela, eu estou sendo racista. Então, a gente tem que ter muito essa consciência, e muita gente não tem. Né? Até porque ainda estão sobre esse condicionamento psicossocial, né? E sem raciocínio nenhum, né? Porque aquela na questão que a gente falou, se é a fé raciocinada, né? Dá sentido ou não? Se aquilo dá sentido, porque aquilo faz parte do seu repertório, do seu pensamento. Aquele exemplo que você deu, todos nós, na verdade, todos nós somos preconceituosos. Todos nós somos preconceituosos. Basta que você bata, como você disse, um momento de raiva ali, bater com o carro, uma briga no trânsito. A primeira coisa, o que é que vai sair da minha boca? Ah, tinha que ser um viadinho mesmo na direção, tinha que ser uma mulher na direção, tinha que ser um preto burro, né? Isso. Tinha que ser isso e vários outros xingamentos que saem. Então, quando esse momento de raiva é uma oportunidade que a gente tem da gente se conhecer e saber o que é que está no nosso íntimo. A partir daí, cabe a gente, que aí é o que mais uma frase de Paulo de Tarso, que através do autoconhecimento existe a autotransformação. Nesse momento, a gente tem que pegar as coisas positivas, até quando a gente está com raiva. Porque quando eu xingo alguém ou com raiva, vai sair de mim aquilo que está no meu íntimo que eu achava que eu já tinha colocado para longe de mim. Na verdade, não. Então, ali você está tendo a oportunidade de saber que aquilo ainda existe em você. Então, através desse autoconhecimento sobre aquilo que está no seu íntimo, você pode se transformar, você pode lutar. E é uma luta diária, né, Beto? A gente acorda muitas vezes, teve um sonho ruim, sonho de coisas que talvez a gente nem vivencie mais no nosso dia a dia, mas a gente teve um sonho. Então, o nosso inconsciente nos levou para aquele local, né? Então, existe ainda um resquício daquele pensamento ou daquelas atitudes, né? Sim. Então, cabe que a gente venha refletir cada dia. É para isso, né? Beto, a gente tem 5 minutos. Se tu puder resumir, é difícil. Resumir o que é que a gente pode fazer de diferente agora para que a gente possa transformar o mundo. Qual seria a nossa posição e o nosso papel para isso? Diante disso, né, puxando para a doutrina espírita, já que somos espíritas, é uma coisa que outras religiões não fizeram, infelizmente. Está fazendo, bem lento, mas está fazendo. Passos bem lentos, mas estão fazendo. O espiritismo tem um problema com o espiritismo. Não é com o espiritismo, né? Mas o movimento espírita, as pessoas que fazem, né? Isso. O movimento não querem tocar no assunto. Ninguém, se a gente for analisar, não se fala muito de racismo nas casas espíritas. Não se fala muito de machismo nas casas espíritas. Não se fala sexualidade na casa espírita. Não se fala sobre, por exemplo, sexo na casa espírita. As pessoas têm tabu de falar sobre isso. E aí o que que acontece? Eles ficam a léu. Tipo, eles ficam lá parados, os assuntos estão acontecendo que é importante ser falado, mas não falam. O mesmo erro que cometeu o catolicismo, o mesmo erro que cometeu o protestantismo, e aí vem outras religiões também que entram, que não fazem isso. Então a gente do movimento espírita não devemos nos calar. A gente que está aqui
temos que botar a boca no trombone, a gente tem que realmente buscar, até porque a doutrina espírita é base científica. Eu costumo sempre dizer que a doutrina espírita não é religião, é ciência. A gente tem a base moral religiosa, mas a primeira base da doutrina espírita, ciência, filosofia e depois religião, ou seja, base científica, raciocínio e questionamento com a filosofia, buscar compreender e buscar questionar realmente as coisas, e aí entra a moral e religião, a questão da conduta moral, a transformação íntima, com base na ciência e na filosofia. Se a gente não questiona, se a gente não busca saber, a gente continua no mesmo erro que está aí na nossa sociedade. Famílias ainda pregando racismo, homofobia e por aí vai, né? Então, o nosso papel como cidadãos é realmente tocar no assunto. A gente tem que falar sobre racismo, que o racismo está incluindo todos esses preconceitos que eu falei aqui agora. Super indico, tá? De novo, o livro Racismo em Kardec, que eu vou mandar para o Hilson. E aí ele pode estar fazendo como ele pode estar, as pessoas entrando em contato com ele. Gente, leiam. Não estou falando aqui só por puxar a aba do livro, não. Ele é perfeito. Terminando a live, eu não terminei ele todo ainda. Tem muita coisa para ser lida. Ainda estou na página 15, são 225 páginas. E até essas 15 páginas eu aprendi coisas que eu nunca tinha parado para perceber. E bases históricas. Históricas, filosóficas, espiritualistas, científicas e muitas outras. Ele traz detalhes incríveis. Então, super recomendo. Vou mandar para o Rios para ele estar postando aqui na página dele para vocês. E que a gente possa todos os dias fazer a nossa parte. Respeito, tá? Empatia. Compreenda que você é racista, sim. Eu sou racista, nós somos racistas e precisamos trabalhar isso. E não está nada errado a gente se admitir isso. Porque a partir do momento que eu admito, eu reconheço e tomo consciência e busco agora trabalhar essa mazela que veio sim na nossa história e que está em todos nós. Por mais que a gente não diga que não somos, nós somos mais ou menos racistas. Então a gente tem que ter essa consciência e buscar trabalhar. E é no dia a dia, lutar pelos direitos, vestir a camisa, ajudar a todos. Porque não é a luta da pessoa negra, é nossa luta. Não é a luta da mulher, é a nossa luta. Não é a luta da pessoa homossexual, é a nossa luta. Porque todos nós somos nós, não só eu. A terra é nossa, então a transformação parte de nós. Né? Então essa é a minha mensagem para todos aqui. Né? Que belo, que belo. Que a gente não se omita, né, a essas ideias. Toda vez que a gente se omite, a gente está sendo cúmplice, né? Cúmplice. Então, que a gente possa quebrar essa nossa ancestralidade, né? Como o Caio falou, que o preconceito está tão enraizado em nós que às vezes usamos expressões preconceituosas sem perceber, tipo cabelo bom e cabelo ruim, né? Então, que a gente possa quebrar. Isso nossos pais, nossos avós nos ensinaram, mas a partir de agora a gente pode quebrar isso e fazer diferente, para que nossos filhos não façam o que nossos avós, porque ele só vai seguir o que a gente ensinar. E os filhos dele só vão fazer aquilo que eles ensinaram. E assim vai para frente. Beto, a gente só tem 20 segundos. Só quero te agradecer as pessoas que entraram e participaram. Foi muito bom estar com você. Você passou uma energia muito boa. Não vai dar tempo nem a gente fazer a nossa oração, mas que a gente faça, assim que a gente encerrar, eu vou fazer a oração aqui. E mande para as pessoas essa live, tá? Divulga aí, porque Não, quanto com mais... certeza, vai estar salva. Tchau, gente. Beijo, obrigado, Ah, não, Wilson. mas parece que agora pode passar de 1 hora, é? Passou aqui de 1 hora. Tá fazendo Hein? isso. Ele tá até 1h05, 1h06. Ah, então vai Tá dar tempo a gente fazer a nossa oração. Ir embora bom. sem oração, não. Eu vou Então, mandar. Beto, fica à vontade em fazer. Ah, eu faço? Então tá bom, vamos lá. Então vamos, gente, convidar a fechar os olhinhos, né? Todo mundo aqui. Eu vou botar só a musiquinha que eu gosto sempre. Eu tô condicionado à musiquinha, mas é porque me acalma, tá, gente? Então eu gosto. Se você se quer à vontade para ouvir também. Vamos fazer um movimento da respiração, né? Mãozinha no peito, no abdômen, acima do nosso abdômen, no diafragma. Puxa o ar como se fosse um balão, enchendo e solta. E se quiser, faz até um som quando você for soltar o ar. Esse som é de alívio, de tensão que o nosso corpo, a gente acaba tendo no nosso dia a dia. Então, respira. Obrigado, Deus, nosso Pai, nossa Mãe, Criador e Criadora de todo o Universo.
Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui falando de um assunto que é muito vergonhoso a gente ter que voltar a ter que falar sobre isso. Porque na condição de conhecimento e considerando-nos homens modernos, ainda agimos com comportamentos tão primitivos e rudes. Que possamos despertar a nossa consciência, que possamos juntos, no mesmo propósito de transformação da Terra, arrancar essa raiz do preconceito, do racismo, né, dos nossos corações. Que sejamos capazes de disseminar amor. Todo ser humano merece ser respeitado por sua individualidade e sua particularidade. Que possamos compreender que somos um só, que não existe diferença, que não existe ser superior ou ser inferior. Fazemos parte da mesma construção. Que possamos juntos vestir a camisa de um mundo melhor, porque só vai existir planeta regenerado se houver pessoas regeneradas. Que possamos ser essas pessoas regeneradas, capazes de fazer todo esse movimento acontecer. Que o amor reine em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus e ao nosso Deus. Assim seja. Então é Que isso, bela. né? Sim, desculpa. Relaxei. Ah, eu gosto. Muito musiquinhas. E respiração é tudo, gente. Respirem, tá? E é isso, Wilson. Muito obrigado pela oportunidade aqui, né? Mais uma vez, como eu falo, mais a gente fala que não é o nosso local de fala, né? Nosso lugar de fala, por não sermos pessoas negras, mas a gente vai buscando a nossa raiz e vemos que somos descendentes de negros e que devemos ter orgulho e que devemos sim falar sobre o assunto. Cada um aqui que está assistindo, reproduza o que ouviram aqui, né? Estude mais sobre o assunto, para que a gente possa trazer mais informação. A informação sempre vence o preconceito. Então, né, fica a dica, compartilhe a live aqui nas suas redes sociais, mande no chat, convide amigos para ouvir, porque tudo que foi dito aqui, eu sei que é pouco, não se encerra aqui, o tema é vasto e complexo, mas né, a gente conseguir pelo menos bater um papo sobre do que se trata, para a gente conseguir cada vez mais somar, né, nessa luta contra esse preconceito. Que a gente possa se policiar todos os dias, né? Toda vez que a gente for soltar uma frase, soltar uma palavra, se direcionar a alguém, que a gente possa se policiar. Será que é aquilo que para a gente pode ser normal, porque a gente cresceu ouvindo aquilo, mas para aquela outra pessoa vai escutar da mesma forma, né? Que é a empatia em si, né? Saber se o que eu vou falar, o que eu vou fazer vai fazer mal àquela outra pessoa, então que a gente possa sempre refletir sobre isso todos os dias. Beto, mais uma vez, obrigado, que em outro momento a gente possa estar junto novamente, que Deus abençoe a sua vida, sua caminhada aí, que eu sei que não é fácil, né? Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado a todos, que todos possam ter uma noite abençoada, que possa pedir a espiritualidade que nos leve para os bons caminhos em desdobramento, que a gente possa visitar pessoas que possam nos trazer bons fluidos e energias para que o amanhã seja um amanhã de renovação para o nosso eu íntimo, né? Porque o eu que todo mundo conhece é uma coisa, mas o íntimo é o mais importante, né? Que é a total ligação com Cristo, total ligação com a divindade, né? É o nosso íntimo. O externo, às vezes, a gente bota uma máscara e esconde de muitas pessoas, né, Beto? Boa noite para você, meu amigo. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.